Bom dia, amada igreja, bom dia, irmãos, irmãs, visitantes. Hoje nós vamos dar início à nossa exposição do livro de Neemias. Vamos começar a estudar Neemias hoje. Nossa primeira parte, primeira aula, primeira exposição. E nós vamos fazer agora a leitura, então, do capítulo 1, de 1 a 4. Abram comigo suas Bíblias. Neemias 1, de 1 a 4. Nós vamos olhar para esse texto sob o foco do tema o líder do povo de Deus, as primeiras marcas de um consolador. Vamos olhar sobre esse tema. Vamos ler então? Em Neemias 1, de 1 a 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos pedir graça ao nosso Senhor para a compreensão desse trecho das Escrituras. Ó Deus, Deus Santo, Deus maravilhoso, nós pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito, Senhor, o nosso Senhor, Espírito Santo, nosso Supremo Mestre, que inspirou cada palavra das Escrituras, também esteja corroborando conosco nessa manhã, abrindo o nosso entendimento, dando-nos ouvidos de ouvir, amolecendo nossos corações para as verdades que iremos ouvir, preparando nossas mentes e nos dando atenção ao Teu falar, para que sejamos alimentados desse precioso maná, Senhor, que nessa manhã desce dos céus para nós. Senhor, que recebamos a Tua palavra como de fato ela é, palavra de Deus e não de homem, para que ela surta efeito em nossos corações, para que tenhamos temor em nossos corações, e diante da Tua verdade, nós possamos nos curvar diante de Ti. E assim também que o Teu Espírito Santo, o nosso Mestre, o Deus que habita na Tua igreja, em cada um de nós, nos dê força, coragem e determinação para praticarmos tudo o que nós ouvirmos nesta manhã. Assim pedimos, Senhor, para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, nós vimos na introdução, na primeira parte que nós já falamos sobre o livro de Neemias, nós vimos que Neemias, ele foi criado em meio ao paganismo, no exílio. Ele não nasceu em Jerusalém, ele não foi deportado, mas ele é um judeu nascido no exílio. Ele nasceu no período do segundo exílio. Nós sabemos que a primeira parte, o primeiro exílio, foi sobre o reino do norte, o reino de Israel. Foi exilado na Assíria, pelos assírios. A segunda, o reino do sul, por assim dizer, Judá, ele foi então exilado por Nabucodonosor, que era babilônio. Foi o exílio que nós chamamos de exílio babilônico, que depois ele também foi transformado ou foi dominado, a própria Babilônia foi dominada pelo Império Medo-Persa. Então aqui, Neemias já estava sob o domínio de um rei, o seu rei era persa. E ele então se submetia ao rei. Ele nasceu na cidadela, no exílio, e ele viveu em meio ao paganismo ali, no exílio.
Mas Deus preservou a sua fé. Deus preservou a fé de Neemias. Ele vivia constantemente no palácio do rei persa e foi fiel em tudo. Ele servia ao rei e era o braço direito do rei. E nesse tempo, quando ele recebe a visita do seu irmão Hanani, o povo de Israel, o povo de Judá, estava passando por uma terrível crise. O povo padecia em sua própria terra natal. E Neemias queria saber sobre o que estava acontecendo na terra natal, ainda que ele não tivesse nascido lá. Mas o seu sangue era judeu. E ele amava o seu povo, ainda que à distância. Apesar do povo estar já passando a fase do exílio, já vivendo o pós-exílio, mesmo assim o povo ainda sofria lá em Jerusalém. Neemias, então, naquela época, era copeiro do rei Artaxerxes, o rei persa Artaxerxes. O que era copeiro do rei? Nós vimos também na introdução, que você pode ver aí também no versículo 11 do primeiro capítulo. Naquele tempo, no finzinho do versículo 11 do capítulo 1, ele diz, naquele tempo eu era copeiro do rei. Copeiro do rei era mais do que simplesmente um garçom, era mais do que alguém que servia comida para o rei. Ele era o guarda-costas do rei. Ele era o braço direito, o fiel escudeiro do rei. Ele provava a comida. Naquela época era muito frequente os motins contra as autoridades, e muitos queriam matar às vezes aquela autoridade, o caso o rei, Artaxerxes. E para evitar isso ele tinha segurança de todos os lados, não só segurança com os seus guardas, sua guarda real, mas também ele tinha um homem do lado dele que comia e bebia a própria comida preparada especialmente para o rei. Quem provava primeiro era o copeiro, para evitar que alguém quisesse envenenar o rei, matar o rei, para assumir o trono. Então ele era um homem de confiança do rei, Artaxerxes. Consequentemente, ele tinha tudo de bom e do melhor. Para onde o rei ia, ele estava do lado dele, o tempo todo. Nesse período aqui, provavelmente o rei estava em férias, numa cidade que era a cidade de descanso do rei, e Neemias estava lá curtindo com ele. Quando então chega ali a essa notícia sobre a pobreza e desprezo que Jerusalém enfrentava. Então aqui nós vamos começar agora a exposição. Esse é o contexto, quando ele recebe a notícia a respeito dos seus irmãos. E vamos ver o que acontece nessa sequência. Vamos analisar esse primeiro passo, esse trampolim que inicia os escritos de Neemias, que na verdade foi Esdras que escreveu, não é? Embora tirado do diário de Neemias. Você percebe aqui que ele coloca tudo na primeira pessoa do singular, não é? Eu, versículo 1, estando eu na cidade de Jerusalém, um de meus irmãos, versículo 2, E assim ele vai dizendo algumas coisas, Versículo 4, ele diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Então, era um diário dele. E Esdras, então, toma esse diário e redige o livro de Neemias. Vamos, então, contemplar a obra de Deus, que está aqui preparando esse líder para ser corajoso e ativo no serviço do seu povo. Mas preste bem atenção. Ele seria treinado para isso. Um homem corajoso, um homem ativo, um homem disposto, mas impulsionado por sentimentos nobres diante da situação do seu povo amado. A obra de Deus, como nós vamos ver aqui, começa de dentro para fora. Vamos então às primeiras marcas de um consolador. Nós vimos também na introdução que o nome Neemias significa não só consolador, mas mais do que isso, é um nome que agrega mais informações. O nome Neemias significa aquele que Deus levantou para ser um consolador. Tudo isso, resumindo, é Neemias. Meio comprido,
Mas é isso que significa. Um homem que Deus levantou para ser o consolador do seu povo. Né? Vamos lá, vamos ver as primeiras marcas. Aqui é só o comecinho da vida de Neemias, ok? Nós vamos começar a ver aqui, analisar o que nós tiramos sobre um verdadeiro líder do povo de Deus. As suas marcas. Primeira marca, você pode ver aí no versículos 1 e 2, que Neemias era um homem apegado ao seu povo. Neemias era um homem apegado ao seu povo. Ele diz que ele estava na cidade de Suzã, quando veio Anani, um dos irmãos de Neemias, com alguns de Judá, versículo 2, eu estou lendo, né? E ele então perguntou sobre os judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Queridos, Suzã, onde Neemias morava, do lado do rei Artaxerxes, a capital do reino persa, Medo-Persa, distava de Jerusalém nada mais, nada menos de que 1.583 quilômetros. Naquela época era uma distância bastante considerável. Mas a distância de mais de 1.500 quilômetros entre Suzã, onde ele trabalhava, e Jerusalém, onde estava o seu povo, não existia no coração de Neemias. Não existia. Ele era próximo do seu povo, apesar da distância geográfica. O sangue que corria dentro das veias de Neemias, e o seu coração estava dilatado por sua nação. Ele conhecia a história da sua nação. Ele conhecia a história dos seus pais. Quando falamos de pais, principalmente no Velho Testamento, a gente pega toda a genealogia. Muitas vezes gerações e gerações são chamadas de os pais de uma determinada nação, os pais de uma determinada pessoa. Às vezes fala de bisavô, tataravô, e aí vai. Então Neemias conhecia a sua história, conhecia o seu povo, seu coração estava vinculado a ele. E tanto esse sangue dentro das suas veias, o sangue judeu, e o coração dilatado por sua nação, faziam dele um homem próximo do seu povo. Ele estava com seu coração lá em Jerusalém, apesar de ter nascido no exílio, longe da terra dos seus pais. Então, a distância geográfica, também o conforto que ele vivia, toda a sua fartura que ele tinha, por ser o braço direito do próprio rei. E vejam, o Império Persa naquela época, tanto o babilônio também foi, era praticamente a nação que dominava o mundo. Depois, na sequência da história, nós vamos ver que chega na parte mais recente e chega até Roma, quando os romanos foram a maior nação que dominava o mundo da época. Então vejam, ele tinha tudo do bom e do melhor. Para que se preocupar com um povo que está tão longe? Ora, eu estou aqui no meu conforto, eu estou numa zona de conforto, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu pedi, com um amigo do rei. Aliás, ele era o braço direito do rei, e ele poderia pedir o que quisesse, e o rei considerava Neemias. O rei Artaxerxes tinha Neemias, sim, como um amigo pessoal. Mas isso não influenciou, o coração dele continuava em Jerusalém. O coração dele continuava próximo do seu povo. Então nada disso, nem a geografia, nem a distância física, nem o conforto, nem a fartura, eram suficientes para distanciar o coração dele de seus irmãos. Ele tinha o coração próximo dos seus irmãos. Essa é a primeira marca de um grande líder, um líder que Deus levanta para ser o consolador do seu povo. Era um homem apegado ao seu povo. Segunda marca, Neemias era um homem interessado pelo seu povo. Presta atenção. Ele não era um curioso. Como é que está o pessoal lá? Está mal, hein? Beleza, hein? Deixa para lá. Versículo 2 diz: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então
Veja, a ação, Hanani não chegou contando, Neemias, vem cá, deixa eu contar para você como é que estão as coisas lá. Não. Hanani veio até Suzã. Quando chegou em Suzã, Neemias procurou Hanani, seu irmão, e perguntou, ele tinha interesse no povo, ele queria saber como é que está meu irmão, como é que estão meus irmãos, como é que está minha igreja, como é que está meu povo. Ele chega, né, e pergunta, ele era interessado, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ele toma a iniciativa, ele tem interesse, ele tem a coragem de fazer perguntas. Alguns irmãos ensinam que o brasileiro, o latino em geral, mas acho que aqui no Brasil é muito mais frequente, né? A gente tem algumas perguntinhas quando a gente se encontra, né, com algum conhecido na rua, ou no supermercado, ou às vezes a gente vai fazer alguma viagem, acaba encontrando uma pessoa conhecida lá longe, e a gente fala, rapaz, que bom, me dá um abraço aqui, como você está? Como vai você? É pro forma isso, né? É pro forma. A gente pergunta, mas a gente, na verdade, não quer saber. Se o cara chega e fala, cara, eu estou mal, eu estou precisando de ajuda, tá, então fica aí você com seus problemas, eu vou vazar daqui. E fiz a pergunta na hora errada para o cara errado. Geralmente é assim que a gente acaba passando no coração. Infelizmente, irmãos, é a verdade. Você há de convir comigo. A gente pergunta sem querer saber. É uma coisa automática, sabe aquele negócio automático? Com Neemias não era assim. Com Neemias não foi assim. Neemias sim, realmente tinha interesse. Ele faz perguntas objetivas. Agora presta atenção, ele é bem objetivo. Ele é objetivo nas suas perguntas, ele não é genérico, não é? Mas ele chega lá e pergunta, eu quero saber como é que estão os judeus que estão lá no exílio e como que está Jerusalém. Ele foi bem específico. É interessante, nos chama a atenção isso, não é? O interesse dele faz com que ele também seja um homem que diagnostica problemas, a gente vai ver logo na sequência, né? Então, fazer perguntas, independentemente das respostas, mostra que Neemias tinha real interesse, não só em saber como estão, mas também tinha interesse em fazer alguma coisa por seus irmãos. Independentemente da resposta, e foi uma resposta difícil para se fosse alguém acomodado, né? Alguém que estava numa zona de conforto e não tinha nenhuma intenção de sair dessa zona de conforto, que não tinha intenção de se mexer, fazer alguma coisa em prol dos seus irmãos. Mas não era o caso de Neemias. Neemias realmente pergunta pelos judeus que ficaram em Jerusalém, bem específico, eu quero saber dos meus irmãos. Ele podia perguntar, e aí, como é que está o templo? O templo já estava sendo restaurado, ainda não estava pronto. Aí, como é que está a estrada, as estradas ali? Melhoraram as estradas? Taparam os buracos das estradas? Como é que está a vizinhança? Lá tinha muitos inimigos em volta, né? Como é que estão os inimigos? Não, ele não quer. Como é que está a plantação? Como é que está a lavoura lá? Não, ele quer saber dos irmãos. Eu quero saber dos meus irmãos, as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Ele tem interesse nas pessoas. Eu quero saber dos judeus, gente da minha gente, sangue do meu sangue. Eu quero saber como é que estão os meus irmãos. Então, ele é bem específico, interessado, então, né? Esse interesse, então, independente do que poderia ser a resposta. A gente vê isso na sequência, terceira marca, a gente vê no versículo 3, que Neemias era um homem que diagnostica problemas. Quando ele fez essa pergunta específica, eu creio que ele sabia com quem ele estava conversando, de quem ele iria receber a resposta, e eu creio que ele confiava, ele deve ter escolhido muito bem uma pessoa para receber informações de Jerusalém.
Eu creio que Ananias era uma pessoa de confiança, até porque era irmão mesmo, de sangue de Neemias, que ele conhecia e confiava, e que ele podia dizer assim: bom, o que esse homem falar para mim, é isso mesmo que está acontecendo. É a verdade a respeito do meu povo. Então ele é um homem que busca diagnosticar problemas. Versículo 3, disseram-me, vejam, não só Anani, mas os outros que estavam com Anani, alguns que subiram de Judá, confirmaram o que Anani estava dizendo para Neemias. Os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. O que significa essa informação? Neemias faz a pergunta, ele bate. Vocês se lembram de um termo antigo chamado radiografia? Acho que não é tão antigo assim, né? Radiografia, raio-x, né? Ele aperta o botão do raio-x, e então a chapa, antigamente se falava chapa, né? Vinha um baita de um plástico desse tamanho, preto, e você não via nada ali, só umas nuvenzinhas ali, mas o médico olhava, e está com câncer. A gente fala, cadê o câncer aqui, né? Mas o médico sabia. Assim, Anani trouxe para ele o resultado, e apresenta para ele. 3 coisas Anani fala. A resposta dada pelo seu irmão, então, ficou gravada em sua memória sobre os problemas que ele ouviu, os problemas que foram listados por Anani. Primeiro problema, ele diz que eles estão em miséria e desprezo. O que é que significa, tanto naquela época quanto para nós hoje? Miséria e desprezo. Ou seja, estão passando necessidades materiais mesmo. Falta de comida, falta de dinheiro, falta de moradia. Problemas materiais. Estão em miséria. E desprezo significa que eles estão sendo escarnecidos e desmoralizados pelos seus vizinhos. Naquela época, os samaritanos especialmente, estavam desprezando, menosprezando, atacando, tirando sarro mesmo dos judeus. Ora, olha aí o Deus que vocês tanto falaram, esse é o Deus que, nessa miséria que vocês estão aí, Ah, é? Nossa, que deusinho que vocês têm, hein? Assim, os inimigos desprezavam. Era a nação mais poderosa lá, quando Deus chamou. Israel era temido pelo mundo todo, e agora ela se torna um desprezo. Era motivo de piada dos vizinhos. Todos desprezavam os crentes. Olha que deusinho que vocês têm, hein? Que maravilha. Assim, eles estavam sendo desprezados, humilhados. O povo de Deus estava sendo humilhado pelos pagãos, pelos ímpios. Que desgraça, irmãos. Que desgraça. Segundo problema, que Anani fala para ele. A cidade está sem muros. Muros naquela época significava, sim, segurança pública. Então eles estavam vulneráveis aos ataques dos inimigos. E não só isso. Muros significam limites. O povo a sua religião estava começando a ficar misturada, miscigenada. Limites é muito mais do que paredes. São ótimas para a defesa da nação, para a defesa de uma família, casas, muros, cerca elétrica. Mas é mais do que isso. Significa limites. Não estavam tendo limites. O povo de Deus estava sem discernir, e estava a ponto de receber mistura. Já não era um povo, uma raça pura. Estava se tornando híbrido, misturado. A religião estava sofrendo uma degradação, uma corrupção. Então esse é o segundo problema que é diagnosticado.
Terceiro, a cidade também está sem portas. O que significavam as portas naquela época? As portas, nas portas, eram os lugares onde os juízes julgavam as causas do povo de Deus. Julgavam as causas do povo de Deus. Isso significa que naquela época não tinha ninguém para poder julgar a causa. Se alguém, não tinha ninguém, aliás, para julgar as causas do povo de Deus. Então, era real, era algo que estava de fato acontecendo, a corrupção no meio do próprio povo de Deus. Neemias, ao longo do estudo, você vai perceber que Deus, além de levantar esses muros, Ele coloca em ordem outras coisas. Ele coloca em ordem os relacionamentos, e tinha naquela época judeus ricos passando a perna nos judeus pobres, irmãos, gente da mesma igreja. Judeus servindo de escravos para os seus próprios irmãos. Não tinha ninguém para botar ordem nessa desordem. Não tinha ninguém para chegar e falar, como Neemias acaba fazendo ao longo do estudo, você vai ver. Ele chega a esbofetear alguns judeus que estavam corrompendo, usando de usura. Vocês sabem o que é usura, né? Cobrando juros excessivos no dinheiro que emprestava para o outro. Ou cobrando juros do seu próprio irmão, gente da mesma igreja. E alguns, os mais ricos, tirando proveito da pobreza, da miséria, da necessidade do irmão. Então a falta de portas, a falta de alguém que julgasse isso, a falta de alguém que pusesse ordem nisso, que disciplinasse esses insubordinados, estava levando realmente o povo a essa grande miséria, grande desprezo, sem muros e sem portas. Então, ele é específico, ele anota isso. Como é que ele anota isso? No seu coração. Ele recebe a informação de Hanani, e isso fica cravado em seu coração. E você vai perceber, não percam os demais episódios da novela de Neemias. Nós vamos ver, passo a passo, como é que isso aconteceu, como é que Neemias fez. Muito mais do que levantar os muros em tempo recorde, 52 dias. Para levantar um muro absurdamente gigante, grande, largo, e precisaria ser bem forte. Foi em tempo recorde que os inimigos até se assustaram e disseram, é verdade, Deus está com eles, não é possível. Mas muito mais que isso, Neemias colocou em ordem os relacionamentos entre marido e esposa, esposa-marido, pais e filhos, líderes e membros, os pastores, ou os sacerdotes, escribas, e todo o povo. Os relacionamentos estavam quebrados, então ele precisava pôr em ordem tudo isso. Então esse diagnóstico ficou gravado. Então, preste atenção. Eu sei que a emoção faz parte da vida cristã, com certeza. A emoção faz parte da vida cristã, e Neemias não é diferente. Ele não é um cara que tem sangue de barata, ele não é um cara, um robô, que ouve tudo aquilo. Então, peraí, eu estou com uma grana guardada na poupança, vamos lá, vamos ajudar os irmãos. Não, ele não começa por aí. Então, apesar da emoção pelas informações recebidas, Neemias usou da razão para identificar o problema e poder planejar-se para ajudar, mas ajudar da maneira correta. Nem sempre você observa uma situação de uma pessoa, de um irmão, de uma família, e aquilo que está ali está evidentemente trazendo algum diagnóstico preciso para você ajudar de maneira adequada. Nem sempre. Às vezes é necessário fazer perguntas, porque muitas vezes é um momento em que Deus está permitindo aquela pessoa, aquela família, passar por disciplina, e você não pode estragar esse momento. Nós precisamos ter discernimento.
É hora de ajudar ou espera um pouco mais? Por isso, na multidão de conselhos habita a sabedoria. É verdade, está passando fome, é extrema necessidade de fome, de medicamento ou de alguma coisa semelhante, nós não podemos nos esquivar disso, não tem como. Mas precisamos buscar a causa. E você vai na sequência, na oração de Neemias, ele reconhece: eu e meus pais pecamos contra ti, Senhor. Por isso estamos passando tal vergonha. Por isso estamos passando tal vergonha. Porque o povo havia pecado, desprezado Deus. Deus usou a vara. Deus usou a vara. Como é que a gente pode ajudar então? Se é Deus que está usando a vara, precisamos buscar de Deus como fazer alguma coisa. Bom, então, apesar da emoção, pelas informações recebidas, Neemias usou da razão para identificar o problema e poder planejar-se para ajudar. Quarta marca, versículo 4. Neemias era um homem crente, mas realista. Tem alguma coisa contraditória aqui na minha frase? Claro que tem. O crente é o cara mais realista que tem que existir. Não é mesmo? Gente, o crente não vive no mundo da lua. O crente, ele é realista. Não é porque é crente que ele vive no mundo da lua. Ele pisa em solo seguro. Presta atenção. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, ele, Neemias, tinha consciência de sua incapacidade, mas também tinha consciência da soberania, do poder e do controle de Deus sobre tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele sabia, essa situação aí, terrivelmente difícil de resolver. Eu não tenho como fazer nada. Mas Deus tem. Deus tem. Neemias tinha consciência de que precisava muito mais do rei dos reis do que do rei Artaxerxes, do que o seu rei humano para ajudar o seu povo. Então ele, aí é o nosso quinto ponto, a nossa quinta marca, ele busca do Deus certo, do rei certo, da pessoa certa. Ele busca, em primeiro lugar, de Deus. Então, Neemias era um homem crente e realista, que é a mesma coisa. Realista não é uma pessoa sem fé, mas é uma pessoa que observa a situação e diz, depende da situação, ele vai falar assim, não, isso aqui está fácil de resolver, vamos fazer assim, assim, assado. Ele é coerente, ele é inteligente, ele sabe o que ele tem em mãos, ele sabe a força que ele tem, ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe os seus limites, ele reconhece, está dentro dos meus limites, está dentro do meu orçamento, está dentro da minha possibilidade, eu ajudo, tranquilo. Mas, se estiver fora, eu não consigo. Tem que ser realista. Não podemos abraçar causas que fogem da nossa capacidade de resolver. Estão além daquilo que é a realidade nossa. A realidade de uma igreja. Quinta marca, então, Neemias foi trabalhado por Deus, de dentro para fora. Aí mesmo, no versículo 4, começa então, eu não diria que começa aqui, porque começou lá na vida de Neemias, embora ele trabalhando do lado do rei, tendo tudo do bom e do melhor,
sendo copeiro do rei, seria o cargo de ministro mais importante. Qual é o ministro mais importante que nós temos hoje a serviço do nosso presidente da República? Não sei, mas digamos que exista um ministro que é o braço direito do presidente. Assim era Neemias. Neemias era o braço direito, porém, o coração dele ainda estava ligado com o seu povo, e ele queria saber sobre o seu povo. Então Deus já estava trabalhando no coração de Neemias. Quando Anani chega, ele não perde oportunidade. Veja, um bom líder não perde oportunidade. Chegou alguém de lá, eu tô com meu coração lá em Jerusalém. E está chegando um cara que veio de Jerusalém, hoje chegou aqui na cidade, Suzã. Opa, vou lá falar com ele. Como é que está meu povo? Conta para mim, pelo amor de Deus. Como está meu povo? Ele não perde oportunidade. Então Deus já está trabalhando ali. Mas, aqui na continuidade, você percebe no versículo 4 que ele ouviu essas palavras. Veja, Deus usou a própria situação do povo de Deus para trabalhar no coração daquele que seria o consolador do povo de Deus. Mexeu com o coração de Neemias. Então Deus trabalha no coração do homem que ele mesmo levanta como consolador do seu povo. Em primeiro lugar, Neemias recebe as informações. Veja bem, ou ele viu, ou ele ouviu. No caso, ele não pôde ver, porque ele não estava lá. Ele não pôde ir até Jerusalém, ele era o braço direito do rei, ele não podia se ausentar da presença do rei, ele experimentava, ele protegia, ele é o guarda-costas do rei, então ele não podia se ausentar. Porém, não com seus olhos, mas com seus ouvidos, os olhos do coração apegaram-se ao que ele ouviu. Então ele recebe informações. Primeiro ponto, como que Deus trabalhou no coração de Neemias. Neemias recebe as informações, ouvindo as palavras de Anani, e reflete sobre elas. Preste atenção. A mente de Neemias recebe, mas ele leva todas essas informações ao coração. Ele se identifica. A parte mais nobre dele, o seu coração, que já era do seu povo, agora se apega mais ainda ao seu povo. O que ele faz? Ele ouviu essas palavras e, na sequência, assentei-me e chorei. O lamento significa que ele sentiu a dor. O lamento significa que ele não foi só racional, embora necessitasse ser racional. Mas ele também teve emoção, ele teve sentimento. Ele colocou o seu coração na miséria do seu povo e lamentou por alguns dias. Não foram um dia. Veja, a coisa não passa, irmãos. Quando o homem tem o coração na miséria do outro, do seu povo, da sua igreja, dos seus irmãos, aquilo não passa até que seja resolvido. Aquela dor, aquela afeição, aquele sentimento não passa até que ele dê passos. Ele não consegue ficar sossegado. Então, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, no primeiro passo, ele recebe essas informações. Em segundo lugar, Neemias sente profundamente a dor dos seus irmãos. As palavras de Anani calam fundo no coração de Neemias. E ele, então, se identifica com o sofrimento do seu povo. Veja, o sofrimento agora já não é mais só dos exilados, do povo que estava lá em Jerusalém, passando por miséria, passando por como é que é mesmo? Desprezo, sem as portas, sem os muros. Não, agora a briga é dele, ele compra a briga, ele se identifica. Agora é comigo o negócio. Eu me responsabilizo por isso. É o meu povo, é gente do meu sangue que está passando por isso. Então aqui Neemias recebe essas palavras e ele se identifica então com o sofrimento do seu povo. Terceiro lugar, Neemias começa pelo começo certo. Então, vejam Deus trabalhando no coração de Neemias. Ele recebe as informações, quem enviou Anani para ele ali, foi Deus.
Quem trouxe a informação de Anani para a mente e coração de Neemias foi Deus. Quem deu o sentimento, abraçar a causa por Neemias, foi Deus. Então ele se identifica com o sofrimento, mas Neemias começa pelo começo certo, sendo realista, ele percebe, a coisa é grave, a coisa é grande, não consigo fazer nada, mas é necessário ser feito alguma coisa. Por onde eu começo? Por Deus. Ora, se eu sei da história e sei que é Deus que repreendeu esse povo, trazendo esse castigo, então é de Deus que eu vou buscar a saída também. Vou buscar em sua palavra, isso nós vamos deixar para a próxima aula, né? Como que ele ora aqui, os detalhes da oração de Neemias, né? Então, Neemias começa pelo começo certo, orando e confessando. Ele se coloca entre Deus e o povo, ele é um mediador, ele é um intercessor, ele está no meio, ele está entre os dois, ele sofre com o povo, mas ele reconhece que é Deus que está no comando, e tanto ele como o povo são de Deus. A oração de Neemias contém isso. Apesar de tudo que nós fizemos, Senhor, nós fizemos, eu e meus pais, ainda somos o teu povo, Senhor. Ainda somos o teu povo. Ou seja, há uma chance, há uma possibilidade de restauração. Então ele não só lamenta a situação, mas pede recursos dos céus para mudar isso tudo. Ele começa buscando recursos dos céus. Lembram-se que eu falei? Ele sabe que ele precisa muito mais do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do que do seu reizinho Artaxerxes. Então, antes de trabalhar para Deus, a serviço do seu povo, Neemias foi trabalhado por Deus, identificando-se, amalgamando-se. Vocês sabem o que é amalgamar-se? Quem tem conhecimento da parte de odontologia sabe o que é uma amálgama. Amalgamar é estar misturando alguns ingredientes. A Miriam concorda comigo. Eu estou falando da área dela, ela sabe muito bem que... Amalgamar-se é misturar algumas coisas ali que fica uma meleca, né, Miriam? Fica uma massa que é muito útil. É muito útil na área odontológica, né? Então, amalgamar-se é ligar-se. É ligar-se, engajando-se com o seu povo. Esse, então, foi o instrumento para trabalhar em seu coração. É o próprio povo, o sofrimento do seu povo, é a ferramenta que Deus usa para trabalhar no coração de Neemias. Agora, veja bem, precisa estar engajado, precisa se identificar, precisa estar junto, precisa caminhar junto. Como conclusão do que nós ouvimos, o que a gente leva para casa? O que a gente tira de lições e algumas aplicações? Em primeiro lugar, e eu quero dizer aqui, não somente para os homens, mas também para as mulheres, que Deus está levantando para servir de consolo para o seu povo. Que todos esses que Deus levanta, sejam homens, sejam mulheres, sentem no coração esse chamado. Queridos, se não começar no coração, se não for algo por amor, se não for algo realmente que nasce de dentro para fora, você pode até fazer a obra, mas vai ser uma obra limitada, momentânea. Você não está engajado com aquilo. Não é assim que funciona. Deus não está querendo somente resolver o problema dos muros. Deus está querendo juntar, fazer o povo se unir. Deus poderia levantar aqueles muros simplesmente com uma palavra, sozinho, um vendaval, não sei como. Ele poderia fazer. Mas ele usa essas circunstâncias para unir pessoas, para destruir muros, mas para construir pontes, para fazer com que as pessoas se unam. E todos os membros são úteis para o crescimento do corpo. Todos os membros, não é só uma meia dúzia de malucos que estão na liderança, que corre para lá e para cá para resolver coisas. Eles são líderes, eles podem mostrar o caminho, podem ajudar em algumas coisas, podem dar a direção,
E isso é importante. Mas todos os membros crescem nesse sentido. Todos os membros, aliás, são usados nesse sentido. Todos temos um chamado divino para servir a igreja local em alguma área. Todos nós temos. A liderança vai nos ajudar a descobrir qual é a minha área, meu irmão. Onde eu posso servir? Onde eu posso ser útil? E a disposição de coração é essa mola propulsora do serviço. Precisa começar no coração. Aquela frasezinha tão corriqueira, né? Muitas vezes eu achei uma frase tão boba, mas eu não achei outra frase para pôr no lugar aqui, eu vou falar ela mesmo. Uma frasezinha diz assim, que Deus não chama capacitados, mas Ele capacita a todos os que Ele chama. E só podemos servir adequadamente, queridos, isso é importantíssimo a gente compreender. Só podemos servir adequadamente se estamos realmente unidos, ligados à igreja local, criando raízes, crescendo juntos com os outros irmãos. Daí sim, nós daremos fruto, e fruto que permaneça. Fruto que seja útil. Muito mais do que Deus querer que eu venha aqui tocar violão, e isso é muito bom. Não eu, porque eu não toco muito bem, mas quem toca bem, é legal. É muito bom. Mas Deus está querendo muito mais do que isso. Deus está querendo me engajar naquele talento que às vezes Deus me deu, mas eu somar com o povo, ser útil com o povo. Estar me submetendo a vocês. E criando raízes. Criando raízes. Então esse é o primeiro ponto. Que Deus está nos ligando, Ele está usando todos os membros, e o nosso serviço começa no coração. Começa no coração. Segunda lição, quando tomamos conhecimento de um problema, nos tornamos responsáveis diante de Deus pela solução desse problema. Queridos, na igreja funciona assim. O doutor Hernandes chega a falar assim, bom, se você não quer se comprometer, não faça perguntas. Não queira saber da vida do seu irmão, da família do seu irmão, como é que ele está, porque ele pode dizer uma coisa que você pode não gostar. Lógico que não é esse o caminho, né? Eu estou falando uma brincadeira. Mas quando nós nos engajamos, nós tomamos conhecimento de um problema, nós nos tornamos responsáveis também por dividir o fardo daquela família, daquele irmão, daquela situação. De resolver, de alguma forma. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho que levar um fardo imenso sozinho para resolver um problema gigante. Não! Você vai ver na sequência do livro de Neemias, que Neemias era um líder de líderes. Ele conseguiu juntar um monte de gente para fazer a obra com ele. Um monte de gente. O verdadeiro crente que ama o noivo e ama a noiva, se identifica com as necessidades dessa noiva, da qual ele também faz parte. Ele se identifica, ele compra a briga. Não é porque às vezes eu não me dou bem com fulano, já é um erro eu dizer que eu não me dou bem, né? Como crente eu vou dizer, tenha santa paciência, dizer que eu não me dou bem. Busque de Deus então, confere a tua salvação. Confere o seu coração. Dá o perdão, peça perdão, reconcilie. E se ficar sabendo que aquela pessoa tem necessidade, faça alguma coisa. Haja. Se você não tem condições, ora ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, o meu irmão está necessitado. O que pode ser feito? Quem pode ajudá-lo? Busque de Deus, se você ama assim a noiva do Cordeiro. Identificar-se não significa apenas tomar conhecimento dos fatos, mas responsabilizar-se em fazer algo a respeito. Isso falando de igreja, é responsabilizar-se por fazer algo a respeito daquilo. Queridos, eu sou o primeiro que precisa aprender isso. Eu reconheço como é difícil sair da zona de conforto e dizer assim para o meu irmão que está passando necessidade, irmão, deixa comigo. Queridos, como falta-me essa coragem, como falta-me este amor pelas almas necessitadas,
como falta-me ainda sabedoria para poder identificar e saber por onde começar. Mas fazer alguma coisa. Por isso, vamos buscar juntos, irmãos. A igreja precisa do movimento de todos os membros. Todos os membros. Irmãos, eu vou ler o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 34, e eu chamei esse final aqui de o maior exemplo de todos. O maior exemplo de todos. Marcos 6, de 30 a 34, diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele, Jesus, lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Presta atenção, Jesus, o grande líder, o grande mestre, ele se identifica com o problema dos seus conservos, ele se identifica dos seus discípulos. Ele percebe, os trabalhadores trabalharam muito, não tiveram tempo para descansar. Ele tem sensibilidade. Ele observa nos rostinhos dos seus discípulos e diz assim: gente, vocês não comeram ainda? Vocês estão sem dormir todo esse tempo. Venham cá, venham cá. Eu vou acolher vocês, vem para cá, eu conheço um lugar aí, vamos fazer um retiro, vocês precisam descansar, vocês precisam comer, vocês precisam dormir, vocês precisam ter um tempo para vocês, vamos lá, eu vou cuidar de vocês. Presta atenção, essa é a primeira etapa do texto. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Agora presta atenção, Jesus já estava com uma turma que ele ia cuidar daquela turma, não é? Ele ia servir aquela turma, ele ia cuidar daquele pessoal, os seus discípulos. Porém, ao desembarcar, acompanhe comigo o texto, ao desembarcar, o que acontece? Jesus, qual é a próxima palavrinha? Jesus viu uma grande multidão e, segunda palavrinha, e compadeceu-se dela. Por quê? Ele diagnostica, eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. E o que ele faz? Cruza os braços? Não. Diz, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Em outros textos, diz assim, e curou os seus enfermos. E na sequência, qual é a sequência do texto aí? A multiplicação dos pães. Para quem que Jesus multiplicou os pães? Para essa multidão. Presta atenção. Às vezes a gente fala assim, eu sou presbítero. Minha missão é estudar, preparar o sermão e pregar para vocês. Aí chega uma demanda lá em casa, irmão fulano não tem ninguém para levar ele no hospital. Espera aí, eu ouvi a situação, mas eu sou presbítero, eu já tenho uma demanda aqui comigo, eu já estou com um problema para resolver aqui. Jesus não fez isso. Ele estava cuidando dos seus discípulos, levou à parte, cuidou deles, não tinham comido, não tinham bebido, estavam sem dormir, ele já estava cuidando de uma turma, mas ele não abriu mão de cuidar da outra turma. Aí vocês vão dizer para mim, mas ele era Jesus. Sim. 100% homem, como eu e você. Não estou dizendo que a gente tem que abraçar tudo quanto é causa e se estourar por aí. Não é isso. Mas nós somos um corpo, não é mesmo? Nós podemos ser usados para abrir os olhos de outros irmãos que podem servir e dizer assim, meu irmão, hoje não tem gente para levar fulano lá no médico, você pode ir? Irmãos, é o corpo agindo, o corpo precisa agir. Não pode ficar em cima de 1, ou 2, ou 3. Se a demanda é maior do que aquilo, nós temos que ser sábios
e entender que todos somos discípulos de Jesus, e esse mesmo coração de Jesus, e habita em mim, habita em você, em todos nós. E eu sei que Deus não vai deixar de suprir nenhuma das necessidades de um pequeno rebanho como o nosso. E apesar das dificuldades, que na verdade, pela graça e misericórdia de Deus, não são muitas, o nosso rebanho é um rebanho abençoado. Deus tem pouca gente aqui miserável. Não está difícil, queridos. Às vezes é só uma caroninha. Às vezes é só uma cesta básica. Tudo com discernimento, calma aí. Não é? Mas é assim que funciona. Então nós não podemos dizer, eu já estou fazendo uma coisa, eu não vou abrir mão disso aqui, se eu tiver condições, eu vou fazer. Jesus mostrou, eu não posso fechar minhas portas. Ah, presbítero só faz coisa de presbítero. Não, presbítero é um diácono, é um membro, é um pecador que nem qualquer um. E tem que estar disponível como qualquer um de vocês. Aqui não tem, como é que chama? Clero e leigo, né? Não tem, somos todos iguais. Todos iguais. Todos membros de um mesmo corpo. Então nós aprendemos com o nosso Senhor que veio para servir e não para ser servido. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa estar trabalhando nos nossos corações, começando no meu, mostrando-nos o caminho do serviço cristão. Mostrando-nos também a necessidade de disposição de coração, para que também o meu bolso esteja disposto, para que minhas pernas estejam dispostas, para que meus braços estejam dispostos, para que meu carro, minha casa, meus bens estejam disponíveis aos meus irmãos. Mas, Senhor, precisa começar no meu coração. Quebra a nossa dura cerviz e tira-nos do centro de todas as coisas. Coloca de novo Cristo no centro. E meus irmãos, como aqueles mais importantes do que eu. Faça isso em mim e em cada um de nós aqui nessa manhã. Para o bem da igreja e para a glória do teu nome que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.